Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer uma história da mitologia grega chamada Leda e o Cisne. Leda, rainha de Esparta, e eu vou te contar quem é esse cisne. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, hoje a gente vai conhecer a história de Leda e o Cisne. Vou contar a história para vocês e mostrar algumas pinturas que existem falando justamente dessa história da mitologia grega. Leda eu já falei, que era a rainha de Esparta, né? E quem é o Cisne? Cisne é Zeus. Zeus se transforma num cisne para seduzir a rainha de Esparta. E é interessante porque ele se coloca como um cisne que está fugindo de uma águia. E a gente sabe que a águia é o símbolo de Zeus, é a ave, né, o animal que está ali associado a Zeus. Então, quando ele coloca o cisne fugindo de uma águia, primeiro não levanta suspeitas, né? E a outra fica como se fosse um cisne, como uma purificação ali dessa águia. E quando Leda vê o cisne passando, fugindo e tal, ela abraça o animal para protegê-lo. E é nesse momento, então, que Zeus faz a sua sedução. Seduz a rainha e concebe com ela 4 filhos que vão ser muito fundamentais dentro das histórias da mitologia grega. Eu sei que essa história é um pouco estranha, né? Principalmente porque os filhos nascem de 2 ovos. E eu não vou nem argumentar com vocês sobre essa parte da história, ok? Leda, quando é concebida pelo Cisne, né? Ela concebe os filhos, ela coloca 2 ovos. Ah, gente, essa eu não vou nem ficar justificando, não, é muito esquisito mesmo. Mas a gente vai ver que esses filhos, né, eles representam muitas dualidades e que o elemento tanto do cisne quanto do ovo tem muita associação simbólica que eu quero passar para vocês. Aí vocês tiram as suas próprias conclusões, tá bom? Então ela tem 4 filhos, que é Helena e Pólux, que são filhos de Zeus, e Castor e Clitemnestra, que são filhos de Tíndaro. Quem é Tíndaro? É o rei de Esparta, é o marido dela. Então, como ela é seduzida por Zeus, mas ela também tem as relações com o marido, ela tem filhos das 2 naturezas, filhos divinos, né, filhos de Zeus, e filhos humanos, né, completamente humanos, digamos assim, filhos de Tíndaro. E todos vão ser grandes heróis e grandes personagens da mitologia, mas com umas historinhas um pouquinho diferentes que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, tá? Nesse aqui não, nesse eu vou falar só de Leda e o Cisne mesmo, tá bom? Então, o primeiro ponto dessa historinha, que é curtinha, mas que tem muitos elementos, é esses amores de Zeus. Zeus, ele representa uma força que a gente chama de força telúrica, uma força da natureza que está criando os elementos, que está criando vida, que está trazendo esses personagens à tona. Então, Zeus tem vários filhos, né? Com várias humanas e também com a sua esposa Hera. E quando a gente fala dos amores de Zeus, a gente está falando justamente dessa multiplicação que ele faz através dos seus vários amores. E muitos desses amores, né, praticamente todos, geram figuras que são como Castor e Pólux, nesse caso aqui específico, são heróis. São figuras que, como se elas tivessem essa força que Zeus representa, essa força inicial, essa força de construção, de expansão, como se esses filhos fossem uma emanação, né, uma representação, uma expressão, acho que é isso, né, uma expressão dessa força de Zeus na matéria. E eles vão ser grandes heróis que vão inspirar as pessoas, inspirar os jovens e grandes aventuras, né, as grandes aventuras que eles vão ter. Então, eles são fundamentais para a montagem da história, né, do imaginário grego, esses filhos que Zeus tem quando ele seduz diversas mulheres, tá bom? Então estão aí os amores de Zeus, aqui uma das figuras também de Leda e o Cisne, tem muita pintura. Agora, quando você vê uma mulher com o cisne, você já sabe que história que é, né? Tá ela aqui. E queria falar do simbolismo do ovo também e do simbolismo do cisne.
A gente estava perto da Páscoa, né? E todo mundo sabe que na Páscoa a gente dá ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa, e eu adoro as piadinhas que se faz, né? Pelo fato do coelhinho nunca ter posto um ovo e levar todo o crédito. Não é verdade? Porque o coelho também é símbolo de vida, pelo fato de reproduzir muito, né? Todo mundo sabe que você tem 2 coelhinhos ali, rapidinho você tem centenas de coelhos. Então, é justamente essa vida se multiplicando constantemente, representado pelo coelho, né? Que tem a ver com a Páscoa, com esse simbolismo de ressurreição. E a gente tem o ovo coelhinho, né, levando o ovo. E o ovo ele também é símbolo de vida. E dentro da Índia, por exemplo, ele tem um simbolismo muito forte, como uma unidade, né, um ovo só que gera vida. É a vida que surge a partir de si mesma. É a vida primordial, inicial, que é capaz de criar, né, de si mesmo. Você tem um ovo ali, um só, e de lá nasce um animal, nasce a vida. E é justamente esse símbolo que vai fazer com que o ovo surja como um aspecto da vida primordial que se expressa. Aqui dentro de Leda e o cisne, eu gosto de pensar também que o ovo tem a questão da dualidade, né? A clara e a gema. Você tem dentro dele uma dualidade que harmonizada se torna um, né? E se você pensar nisso, nunca mais você vai fritar um ovo do mesmo jeito, correto? Justamente porque dentro da dualidade pode surgir uma vida harmonizada, que é o animal que surge do ovo, tá bom? Então o simbolismo do ovo é muito antigo, é muito comum, você encontra em diversas tradições. Então dá para entender um pouco a presença do ovo dentro desse mito. Além do ovo, a gente vai ter o simbolismo do cisne em si, né? Comentei ali que o cisne é um elemento de purificação, muito pela cor, né? O branco, e dessa forma dele caminhar pela matéria, né? Muito elegante, muito sóbrio, né? Muito altivo, aquela coisa, né? O cisne com aquele pescoção lá para cima, né? Eu sofria bullying no colégio, tá, gente? Então você imagina o cisne, né? Esse ser altivo e elegante que tem que fazer um esforço danado, porque se você for ver debaixo d'água, né, tudo ele está lá com os seus pezinhos, suas patinhas, tentando dar impulso para poder caminhar na matéria. E por que eu estou falando caminhar na matéria? Porque são as águas, né? A água horizontal representa justamente o mundo material, aonde esse cisne purificado consegue viver e consegue interagir, e principalmente consegue navegar, tá? Dentro do Egito, a gente tem esse simbolismo na barca, né? A barca de 100 anos, de milhões de anos, de 1000 anos, que eles falam que é uma barca que vai passando pelo Nilo. Um simbolismo muito parecido desse do cisne. Então, o mito escolhe essa purificação, né, esse elemento de purificação que é o cisne, e de junção de céu e terra. É como se ele fosse uma purificação, né, que trabalha as patinhas ali na matéria e que consegue se elevar para o mundo espiritual, tá bom? Esse é o nosso cisne. E uma pessoa muito legal, que tem vários vídeos deles aqui no canal e que fala do cisne também, é Platão. E eu tirei uma partezinha do livro onde ele fala sobre o último canto do cisne, né? Existe uma ideia de que o último canto do cisne, quando ele canta antes de morrer mesmo, é o canto mais forte, é o canto mais profundo que esse cisne faz durante toda a sua vida. E muitas pessoas associam, dizem que é por medo da morte. Ele vê a morte chegar, né, meio que se desespera e canta daquela forma. E Platão discorda, e eu achei bem interessante. Ele discorda porque Platão não tem ele não cultiva e não tem esse medo da morte que a gente, né, mundo ocidental, desenvolveu. E ele traz essa ideia aqui, ó, eu trouxe o texto para vocês verem. Uma vez que percebem, né, os cisnes que devem morrer, cantam mais do que nunca e de forma mais bela, cheios de alegria, porque se unirão ao Deus do qual são servos. Na minha visão, os cisnes não cantam por dor, mas como acredito que, sendo de Apolo, são divinos, e por prever os bens do Hades, cantam e se regozijam nesse dia como nunca fizeram antes. Então, o que ele está falando aqui? Que eles não vão cantar por dor, por medo, por desespero, eles cantam de alegria, porque vão voltar ao Deus, né? Vão se unir de novo a Apolo, porque eles são divinos
e eles entendem que o Hades, que seria esse submundo, né, o mundo depois da morte, tem muitos bens, tem muitas coisas para se desvendar, para crescer. Então eles se regozijam, eles estão felizes. E isso também é um símbolo interessante que ele associa ao cisne, que é como uma certa consciência daquele elemento que faz uma ligação entre céu e terra, né? No momento em que ele morre, em que ele deixa de ser, ele se recolhe para o seu lado divino, não para o seu lado material. E é por isso, então, que ele fica feliz e faz esse canto maravilhoso, tá bom? Eu trouxe aqui também algumas pinturas para a gente dar uma olhada, né? Que é um tema que foi escolhido durante alguns anos, né? Muitas pessoas pintaram esse tema e muito parecidas, né? Algumas muito parecidas. Então eu trouxe essa aqui, né? Aqui embaixo estão as referências, são mais ou menos da mesma. Esse daqui está na galeria de Borghese, né? Essa daqui está no Uffizi. Essa aqui, gente, oh, coisa maravilhosa, meu Deus do céu. E você vê como eles são similares, né? Eu estou apontando aqui, gente, que nem vocês estão vendo. Deixa eu arrumar meu apontador. Pronto. Então, ó, esse aqui está na Galeria Borghese e esse aqui no Uffizi, né? Em Florença, esse aqui em Roma. Maravilhosas as pinturas. E vocês veem que elas têm uma constituição, a pintura ela tem um molde, né, parecido, porque o ganso tem uma postura parecida, a mulher, né, Leda, também tem uma postura parecida, que é esse rosto, né, que cai. E aqui embaixo você tem os filhos, né? Como eu falei com vocês, os filhos nascendo, Castor e Pólux, Helena e Clitemnestra. Então, eles aqui nessa parte do quadro, tá vendo? Nos três, eles estão na mesma posição. Aqui são os meninos, né? As meninas estariam aqui, nesse outro ovo que está aqui atrás. A composição é similar, né? Tem essa questão do abraço, tem essa questão da sedução, até esse ganso, né? Indo lá beijar, ela meio de lado, e o cisne abraçando Leda, né? Olha aqui, ó, você vê a asa dele aqui, né? Tipo puxando ela para perto do próprio cisne, justamente. E a gente vê as composições, né? A luz batendo sempre aqui do mesmo lado para realçar o rosto. E as partes de trás aí um pouco diferentes, né? Em cada um dando as suas próprias expressões, né? Aqui, esse que está na Galeria Borghese e esse daqui, eles são muitas vezes associados a Leonardo da Vinci, né? Durante um tempo foram associados a da Vinci por causa disso aqui, ó. Você está vendo como é similar, né? O desenho de Leonardo da Vinci, que aqui são desenhos de Leonardo, né? E a pessoa pode ter utilizado, né, se inspirado aqui. Você está vendo que são muito parecidos os cabelos. E na minha opinião, gente, esse cabelo aqui foi inspiração para a princesa Leia do Guerra nas Estrelas, não é? Gente, igualzinho, né? O da Leia estava mais fininho, tinha um gel e tal, mas é muito parecido. E aí está aqui então o estudo de Leonardo da Vinci nessa linha, né, nessa mesma linha dessa cabeça aqui, e aqui uma composição, um desenho que ele estava fazendo. Você vê que é um pouco diferente, mas estamos seguindo a mesma posição do corpo, a mesma posição aqui do ganso e as crianças aqui embaixo, né? Tem os outros um pouco diferentes, como esse aqui, onde você tem vários cisnes, né? Então, aqui você tem o Cupido também, né, que é muito associado a essa cena, que são as seduções de Zeus, então o Cupido aqui sempre aparece. Aqui no centro a gente tem Leda e os outros cisnes aqui, né? É como se fosse um já concebeu, é como se fossem vários momentos, né? O momento da sedução, então aqui a gente tem vários momentos dessa história. Nesse outro aqui, vamos brincar com o papai, né? Então tá aqui o cisne, que seria Zeus, as crianças aqui brincando com eles e o Cupido aqui também. A gente vê Leda deitada, né? Esse volume branco faz contraponto com essa outra parte do quadro. Essa parte mais escura faz um contraponto com essa aqui. E a gente tem aqui nesse galho, ó, uma espécie de uma metade, né? Onde você tem a divisão dos espaços. Então, bem interessante esse quadro aqui também. E esse que eu botei na capa, eu acho um dos mais bonitos, né? Eu gosto muito dessa pintura, acho ela muito delicada, muito bonita mesmo. Tá aqui o nosso Cupido, né? E Leda
segurando o cisne aí que estava fugindo da águia, ok? E com essa história, a gente vai ter os filhos de Zeus e de Leda, que eu vou contar para vocês então no nosso próximo vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado e vejo você lá.